Graça e paz, queridos. Tudo tranquilo? Pastor Clóvis aqui. Feliz em poder estar com vocês mais uma vez e trazer a vocês mais um vídeo. Nesta oportunidade vamos falar um pouco sobre o processo de santificação, com base na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Fique com a gente. A santificação, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Santificação, ou santificar, significa literalmente o processo pelo qual alguém é separado para um uso ou um propósito religioso. A santificação do crente é o processo pelo qual uma pessoa se consagra a Deus e escolhe caminhar em direção oposta ao pecado ou à pecaminosidade, pela graça de Deus. De acordo com 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a parte A santificação do crente é a vontade de Deus. Nós somos separados ou santificados por Deus para restabelecer em nossas vidas o propósito para o qual o homem foi criado, que é glorificar a Deus e desfrutar dele para todo o sempre. Tal propósito foi originalmente estabelecido por Deus na ocasião da criação, a fim de que o homem pudesse desfrutar dela, encarando a mesma, assim como a sua própria vida, como um meio concedido por Deus para o seu contentamento nele. De acordo com John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, bem como C.S. Lewis, que afirma: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece como uma criança ignorante, que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Nos contentamos com tão pouco. Assim sendo, a santificação é nada mais, nada menos que reconhecer e estabelecer como modo de operar a vida e a interação com o universo criado por meio de um comportamento através do qual glorificamos a Deus e, ao mesmo tempo, desfrutamos dele. E nessa interação encontra-se a nossa verdadeira fonte de contentamento pleno, ou seja, viver para a glória de Deus e desfrutar dele constitui-se o processo de santificação. Vamos falar sobre os 3 pilares da sociedade moderna e o processo de santificação. Existem 3 pilares, que chamo de pilares de sustentação da sociedade atual, que podem ser usados tanto para a glória de Deus e desfrute do homem, quanto para a queda do homem e consequente desonra a Deus: o poder, a sexualidade e o dinheiro. O poder, também encarado como liderança ou proeminência, é estar à frente na condução de alguma coisa ou de algumas pessoas e até na instância religiosa. É condição pela qual todos nós, em algum momento da vida, passamos, seja no lar, no trabalho, na igreja, entre amigos, ou indo mais além, no governo de uma sociedade, exercendo liderança em algum poder terreno. O uso que o homem faz do poder jamais pode perder de vista o estabelecido nas Escrituras para tal. Se não, vejamos Romanos 13, 1. Todos devem estar sujeitos às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Há um pressuposto no texto que estabelece uma subordinação das autoridades constituídas em relação a Deus, que as estabeleceu, de que, obviamente, quem estabelece ou constitui está acima de quem foi estabelecido ou constituído. Ou seja, a partir do governo de uma nação até o governo da vida de uma criança, deve haver a subordinação a Deus. Tal ideia nos remete ao texto de Gênesis 1, 28, quando Deus, ao criar todas as coisas, criou o homem
e lhe deu autoridade para dominar e sujeitar a criação. Naturalmente, tal domínio e sujeição executados com vistas à glória do Criador. O poder que exercemos sobre pessoas e coisas precisa estar baseado no propósito para o qual os mesmos foram criados, essas pessoas ou coisas. A simples leitura de Marcos, capítulo 10, versículos de 42 a 45, nos dá conta do que fazer com o poder que nos é concedido. Se não, vejamos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tendo dito isto, concluímos que o poder sobre as coisas e sobre as pessoas, se exercido com o devido respeito em relação ao Criador, que nos concedeu o direito e nos incumbiu do dever, pode perfeitamente ser favorável ao processo de santificação. Vejamos agora a sexualidade como o segundo pilar da sociedade atual no processo de santificação. Não podemos negar que a sexualidade irresponsável e promíscua tem tomado o lugar de sustentação da atual sociedade, levando o homem a tomar decisões e fazer escolhas regido pela luxúria e promiscuidade. E quando este comportamento chega ao poder da liderança social, homens e mulheres desenvolvem leis que levam à institucionalização da iniquidade, tornando uma sociedade antes guardiã de valores morais e éticos em uma sociedade hedonista ao extremo. Gênesis 1, 28, a parte A. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Quando Deus deu a ordem aos primeiros humanos, estava legitimando a relação sexual, sem a qual seria, pela própria composição do corpo humano, impossível obedecer-lhe. Deus nos dotou de libido, que é o anseio ou desejo sexual. E essa libido é caracterizada como a energia para os instintos da vida, evidenciado no homem pelo hormônio conhecido como testosterona e na mulher como estrogênio. Uma vez que seja uma substância que faz parte da composição do corpo humano concedido por Deus, é legítimo o seu desfrute. Todavia, a palavra de Deus estabelece critérios e caminhos para o deleite sexual, a fim de que ocorra de forma saudável, física, emocional e espiritualmente. Vejamos o que diz a palavra a este respeito. Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Portanto, não há proibição bíblica para o desfrute da sexualidade, mas precisamos definir em que ponto a libido se torna luxúria, pois aí está a linha divisória entre glorificar a Deus e desfrutar dele dentro do casamento, ou desonrá-lo e nos autodestruirmos fora dele, por meio da prostituição, adultério e fornicação. O uso que fazemos de nossa sexualidade pode ser introduzido ao nosso processo de santificação ou de queda. O autor da carta aos Hebreus dá conta de que o leito no matrimônio é o ambiente onde as relações sexuais devem ser consideradas veneradas, estabelecendo que o que passa disso, ou seja, a prostituição e o adultério, é digno do juízo de Deus. A partir do momento em que a libido é praticada ou desfrutada fora dos preceitos para os quais ela foi concedida a nós, perdemos sua legitimidade e torna-se luxúria, portanto, pecado,
por ter errado o alvo. Vejamos agora o dinheiro como o terceiro pilar da sociedade atual no processo de santificação. Há quem se confunda na leitura e interpretação da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro que se constitui a raiz de todos os males. Há uma razão para ter deixado este pilar por último. Exatamente pelo fato de que ele possibilita os dois anteriores. Nada de errado em possuir bens. Desde sempre, a Igreja precisou de patrocínio para sua própria expansão e consequente crescimento do cristianismo. Os templos precisam de recursos materiais para sua manutenção e etc. Nossa vida em sociedade demanda dinheiro para a manutenção da alimentação, vestimenta, moradia, saúde, como necessidades elementares à manutenção da própria vida, com um mínimo de dignidade. No entanto, o uso que fazemos dos recursos de que dispomos e o apego que dedicamos a eles podem determinar a quem amamos, se a riqueza ou a Deus que nos concede condições para sua aquisição. Paulo faz uma crítica implacável àqueles que depositam sua confiança e amor nos bens materiais em detrimento de sua relação com Deus. Na primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 6. Antes de mencionar ser o dinheiro a raiz de todos os males, Paulo, nos versos 8 e 9, alerta dizendo: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Encerro este presente estudo afirmando e reafirmando: e devemos desfrutar desta vida sem de nada nos privar, desde que desfrutemos para a glória de Deus e que nosso maior desfrute seja em sua própria pessoa, fugindo de práticas que destoem deste propósito, o que seria errar o alvo ou pecar. Podemos perfeitamente dar a isso o nome de processo de santificação. Viva e desfrute da vida, pois é Deus que te concede, mas viva dentro dos seus propósitos. E seja feliz nele. Com amor, Pastor Clóvis Costa. Acompanhe nossas publicações, compartilhe e comente. Que o Senhor te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo.